Boa noite. Quase boa tarde, né? Cheguei tarde um pouco, mas devido ao imprevisto, né? Já na chegada aqui da próxima cidade, o pneu do carro estourou e pedi socorro a algumas pessoas ainda para ajudar, né? Encontrei 3 angélicas, poderia dizer assim, 3 anjos que são amigas de lá de Camaçari, para me ajudar, e também veio comigo de lá de São Sebastião do Passé, da quase paróquia Sagrado Coração de Jesus, Aline, Caio e Vinícius, que estão ali, ficam de pé. Gostaria de dar uma salva de palmas para ele. Então, queria agradecer já ao Padre Alex pelo convite, tá bom? Muito obrigado, tá certo, pelo seu convite. Há um tempo que eu não venho aqui, de fato, um pouco tempo que eu tive aqui, ainda recordo alguns rostos ainda, lembro de algumas pessoas. Muito bem, talvez sem muita delonga, já que o tempo já se esvai, só saudando mais uma vez aqui, né, Jeane, secretária do governo, aqui Júlio César Coelho, as autoridades presentes, mais uma vez lembrando os homenageados, não é, do dia, enfim, as comunidades, né, Senhor do Bonfim, Santa Dulce dos Pobres, Mãe Rainha, Terço dos Homens, e o famoso MEAC, né, que sempre trabalham diretamente aí para que o dízimo possa crescer cada vez mais e viver em comunidade. Queridos irmãos e irmãs, vamos pedir a graça de Deus para a gente, de fato, fazer o fruto da comunhão, da participação e da missão. A igreja sinodal que cresce e se desenvolve no nosso coração. Peçamos a Deus que nos dê uma paz de espírito, uma paz que vem de dentro, para podermos, nesta noite, ouvindo a palavra do Senhor, com o subtema que vocês escolheram para essa noite, vence a indiferença e conquista a paz. Pensemos um pouco que Deus quer que vivamos em comunhão, vivamos em unidade, mas sabemos quanto isso é exigente, não é fácil, não é um romance vencer a indiferença. Mas antes de continuar a minha reflexão, gostaria de perguntar a vossas consciências, quem aqui acha que já cometeu algum ato de indiferença? Levanta as mãos. Que bom, tem pessoas corajosas, não é? Admitir que volta e meia nós cometemos essa indiferença na nossa vida, e a indiferença é uma mola propícia para todas as outras coisas acontecer. Como a gente pode de fato reconhecer que muitas das vezes, até de forma inconsciente, nós somos indiferentes ao sofrimento alheio e às pessoas? Pensemos um pouco na vida de Jesus, pensemos um pouco como ele vivia no contato com os diferentes. Para não sermos indiferentes, nós temos que então, nas nossas relações, aprender um pouco a considerar o diferente como uma riqueza na nossa vida. Se a gente não entende o diferente, nós ficamos indiferentes àquela situação. E aí precisa então compreender a dinâmica de que nós devemos fazer um caminho de aprendizado, onde tudo o que acontece na nossa vida seja um despertar para compreender o outro. Porque muitas das vezes, quando nós não temos um pouco de empatia, nós olhamos para o sofrimento do outro e não somos capazes de nos perguntar: se isso acontecesse comigo, como eu estaria? Infelizmente, às vezes, quando acontece um mal com alguém, nós dizemos respostas automáticas. Ah, mas se fulano morreu, é porque não estava na igreja. Se ele foi acometido por uma violência, é porque ele não estava aqui. Se um jovem é acometido por algo, nós temos já respostas que no nosso coração ou na nossa mente sabemos responder e passamos de modo indiferente. Às vezes nós parecemos ter explicação para tudo e não vamos escutar a história do outro.
Parece que tudo já está explicadinho. Então nós vamos ficando indiferente, como que aquele mal que talvez aconteceu com alguém não fosse nunca nos acometer. Então, para vencer a indiferença, é aquilo que o Sínodo está pedindo, algo mais profundo, uma escuta da realidade diferente, uma escuta do outro, da outra pessoa, para que os nossos conceitos não nos fechem, não nos dê uma resposta imediata, não fiquemos criando antipatia imediata, mas escutemos de fato. E isso é tão abrangente que serve para nós os cristãos. Começamos então por nós. Começamos arrumando a nossa casa, a nossa comunidade. Apesar de sermos cristãos, percebemos nos grupos ainda, na comunidade, uma certa indiferença. Nós, os cristãos católicos, estamos tendo um tempo muito oportuno, uma oportunidade muito grande de revisarmos a nossa vida, de pensarmos o quanto nós podemos acolher esta paz prometida por Deus. É preciso perceber o que nos faz indiferente imediatamente na comunidade. Às vezes, por não concordar com determinados pontos de vista, às vezes por não compreender a ação do outro, nós passamos alheio e ficamos indiferentes. E quando nós não estamos escutando direito, nós vivemos de julgamentos imediatos e consideramos aquilo que é errado, que é apenas uma proposta diferente de vida. E como é exigente no nosso tempo ter essa capacidade de perceber a vida do outro, a comunidade do outro, a religião do outro, como um caminho do aprendizado. Muitas das vezes nós que somos seres humanos gostamos mais de quem gosta do que nós gostamos, sim ou não? Se o outro torce para o mesmo time, beleza, esse é do meu. Se esse é do meu partido, é do meu. Se é da minha religião, é do meu. Nós precisamos transcender isso. Mas quando é que isso acontece? Quando, de fato, o individualismo toma conta. Isso tem sido algo como que uma praga, se brincar, mais do que o coronavírus. O individualismo, o subjetivismo, o desejo de possuir uma verdade absoluta, isso às vezes acontece conosco. A indiferença está presente em diversos núcleos da sociedade, da família, da igreja, está na classe política, está no clero, está em cada um de nós o desejo de estarmos repletos de razões. É preciso ir um pouco mais além. E é essa a proposta que o Papa Francisco tem feito à igreja, a nós os católicos. Uma indiferença que deve ser vencida no caminhar. A saída, ele diz, ele grita, a saída da indiferença é a missão, a saída. Por quê, gente? Às vezes numa paróquia, eu costumo dizer assim, muita inteligência em garrafa. Tem muita gente pensando no altar, pensando na liturgia, né? Pensando na cor da igreja, né? E dá palpite em tudo. Mas é preciso então saber que às vezes é na missão. Tem uma frase popular que diz assim: na terra de cego quem tem olho é rei. Mas lá na missão, todos nós podemos ser comunhão, porque lá precisa de nós. Quando a igreja se abre, ela vai à missão, vai ao encontro do diferente. É lá na missão que nós devemos pensar no ser humano, antes mesmo do que na bandeira que ele levanta, antes mesmo do qual na religião que ele tem. Pensarmos na igreja da misericórdia que o Papa Francisco está nos pedindo, para a gente vencer, antes dos conceitos organizadinhos, não é? A gente ir para a essência, para te perguntar o que é essencial entre nós. Desculpe, Padre Alex, às vezes a gente se acaba pensando em organizar, não é? A festa do padroeiro, pensa, organiza tudo isso. E os fiéis, às vezes, acham bonito isso, as flores e tudo isso. E às vezes depois a gente termina numa crítica incrível.
não é? Às vezes a comissão cai numa crítica, os outros caem numa crítica, porque parece que o mais importante é o lugar onde a flor está, parece que o mais importante é se a cor do tapete foi azul ou não, porque é outra comissão, e a gente vai se perdendo sem os valores essenciais, sem a internalização de um Deus que é amor. É claro que vencer a diferença não é fácil. Não é fácil porque nós somos atraídos pelos iguais, pelos parecidos. Observe como são os adolescentes, eles gostam do que parece com eles. Mas nós que somos um pouco mais maduros devemos ir além, para não sermos indiferentes a algumas propostas diferentes. Então é preciso buscar cada vez mais a graça de Deus para perceber o que é essencial. Desenvolver a capacidade do perdão, o exercício da misericórdia, vence a indiferença, voltando ao tema da missão. Então é no caminhar, é saindo da parede, é saindo da sacristia, é indo ao encontro dos mais necessitados, que nós vamos vencendo um modelo de igreja mais estagnada, mais fechada. É o pedido do Papa, é uma grande oportunidade que a Igreja Católica está tendo, porque ela está vislumbrando um modelo de igreja conservadora, um modelo de igreja que se fecha em si, porque vai criando uma hierarquia e um pedestal onde parece que não tem lugar para todos. Mas o Papa Francisco diz que sim, a igreja é o lugar de muitos, porque todos nós aqui sabemos das nossas carências, dos nossos pecados, das nossas dificuldades. Sim ou não? Quem tem pecado aí, levanta a mão. Muito bem. Só muda o nome, né? Uns com ciúme, outros com inveja, outros com raiva, não é? Todos nós temos essas dimensões que precisam ser cuidadas, trabalhadas. Então vamos lá, comunhão, participação e missão para gerar um fruto da paz, mas uma paz interna, uma paz que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, que ultrapassa as fronteiras que nós mesmos estabelecemos. Então estamos vivendo um grande momento, ora parece de crise, ora que parece de crise, porque parece que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não conseguem dialogar internamente, onde não compreendem, onde às vezes até na Igreja Católica as pessoas não entendem uns aos outros, para fazer a comunhão, mas uma indiferença que está no nosso coração de não escutar a voz, primeiro de Deus, e a voz do diferente. É preciso perceber que entre a gente escolher fazer a nossa própria vontade e fazer a vontade de Deus, é uma ponte mínima que nós podemos nos perder a cada instante. Então peçamos a graça de Deus de desenvolver o desejo de escutar o próximo, e aqui o exercício é grande, para a gente não ficar bloqueando só porque o outro está com uma camisa diferente, tá bom? É preciso perceber que o diálogo na diversidade e o vencer essa indiferença tem que ser na força do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Ele que gera diálogo, é Ele que gera comunhão. Lembra lá nos apóstolos, quando eles estavam diferentemente de vários lugares, escutavam a voz de Deus na sua própria língua. Então, dialogar com o diferente é exigente, para não ficarmos indiferentes. Mas sabemos que hoje no mundo moderno existem várias situações que permitem com que fiquemos indiferentes em casa. Como escutar o filho, como permitir com que a família possa sentar, almoçar junto, como deixar com que as redes sociais, não é? O WhatsApp não tome muito tempo, e a gente não fique alheio, não escute. Às vezes na igreja, se deixar, está todo mundo filmando as coisas, não é? Só falta o padre pregar já filmando, não é? E fica indiferente, só falta isso, não é? Gente, está transmitindo aqui, que beleza. Aí o outro está lá, todo mundo preocupado. Se alguém cai doente, ou se alguém está precisando de socorro, parece que é uma necessidade de filmar primeiro do que ir na essência, não é? Do que dar o socorro. Então, sem generalizar, existe também uma crise de valores. E quando os valores vão ficando distante, entra uma crise ética. Se entra uma crise ética, entra uma crise de aceitação do diferente. Mas é preciso então que nós, os cristãos, começamos pela nossa casa, façamos uma pergunta: o que nesta noite eu fiquei indiferente? O que nesta noite eu não quis compreender a ação do outro? Às vezes nas pequenas coisas.
Pensemos no Evangelho, que Jesus não quis ficar indiferente à ação do império que cobrava o imposto. Talvez foi um absurdo para os discípulos ver que Jesus poderia ser um revolucionário e ignorasse aquela ordem social. Mas Jesus, como um homem de Deus, mostrou: é preciso fazer aquilo sem deixar outra coisa. Então pensemos nessa comunhão no dia a dia. Pensemos o que esta paz pode ser gerada a partir do momento que eu me contento também com o trabalho do outro, com o empenho do outro. Se eu tenho a capacidade de suspender muitas das vezes o juízo e o julgamento, eu escuto primeiro o que está acontecendo com o outro, abro um diálogo, abro uma participação, e nisso eu vou vencendo a indiferença. E eu faço primeiro uma pergunta: será que o que está acontecendo com ele não pode acontecer comigo? Se ele ficou doente, eu não posso ficar. Se ele se perdeu, eu não posso se perder. Então nós vamos na base, nós vamos escutar o outro para entender. Porque às vezes nós cristãos temos um julgamento na ponta da língua rápido, não é? Muito rápido. No estralo a gente sabe explicar tudo. Por exemplo, vocês sabem que na vida sacerdotal muitos padres ficam doentes. E muitas das vezes entre os padres mesmo te perguntam: por que acontece isso? Aí todo mundo já tem uma ladainha para explicar, não é? Mas às vezes ninguém sentou de fato para perguntar o que está acontecendo na sua vida. A gente passa indiferente. Vai ver que parou de rezar. Mas também não estava mais indo para aquilo, não é? Isso é entre os leigos. E a gente vai ficando indiferente. Se estivesse aqui na novena repetindo o que eu disse, não teria acontecido, não é? E isso faz indiferença. Parece que na minha cabeça e na minha mente eu tenho as respostas do sofrimento alheio. E aí logo eu gero o quê? Uma indiferença. Porque eu olho com o outro com maldade, com julgamento. Mas se eu pergunto para o outro até aprender: o que aconteceu com você? O que é que não está dando certo? Por que é que o casamento do outro não está bem? O que é que eu posso aprender? Gente, entendido ou confundido? Então certo sofrimento é para a gente fazer comunhão e aprendizado, não deixar o outro fora. Não pensar que nós temos uma igreja que o telhado é de aço e que só toca o outro. Então por isso essa igreja que se abre e vai para essa realidade é muito bom. Porque lá, olha o que o Papa Francisco diz: eu prefiro uma igreja em saída, os pastores cheiros de ovelha, até mesmo acidentada no percurso, do que uma igreja fechada, né? Todo mundo na vitrine. Que é o povo bonito quando chega no novenário, né? O padre, todo mundo fica todo batinado, certinho. Vocês também, sim ou não? A gente fecha aquele negócio tudo bonitinho, né? Oh, coisa linda, né? Mas a gente sabe que quando se trata das relações humanas, a coisa é mais embaixo. Quando trata de falar de sentimento, as coisas é mais embaixo. Quando se trata de falar das emoções, as coisas é mais embaixo. Quando se trata de aceitar a pessoa do outro, é mais embaixo. Mas a gente mascara, né? Pensando na liturgia bonitinha, na mesa do altar, nas flores, e aquilo que era do cristão para entender de vida interior, de pensamento, sentimento, está ficando abaixo. A gente mesmo vai se enganando, não é? A gente vai elegendo outras coisas como prioridade, como essencialidade. Então o retorno a uma busca interior para ver o que vale a pena é muito importante, para que não seja o andor a essência, para que não seja a cor do santo a essência, para que não seja a cor do papel a essência, mas uma pergunta que vai para o coração: o que é que está te acontecendo agora com você? E até mesmo quando o outro peca, pode ser uma oportunidade de fazermos diálogo e comunhão, porque nós não estamos isentos a isso. Então penso eu que o Papa Francisco, o tempo que nós estamos vivendo é delicado, nos tempos que nós estamos vivendo, e oportuno. Para alguns setores nós poderíamos dizer que estamos vivendo até uma crise, não é? De uma pergunta: para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos caminhando? Mas pelo outro lado, uma oportunidade, porque se apresenta um modelo de eclesiástico que muitas vezes não contempla a essência. Entendido ou confundido? Então é importante isso. Um tempo oportuno a gente olhar. Não dá para viver o catolicismo de determinada forma, o catolicismo, o tradicionalismo, que às vezes atrapalha o encontro dos corações.
o diálogo entre as pessoas, e nós vamos colocando barreira no meio, não é? Vamos elegendo regrinhas e regrinhas que impedem os corações se encontrarem. Então é isso que o Papa vem buscando, não é? Demonstrando uma igreja mais próxima, uma igreja mais aberta, uma igreja mais despojada. Eu e você se perguntando, isso é espiritualidade? Isso é humanidade? E abrindo mão de tudo que pode dividir. Porque às vezes a igreja cria também certas regras que botam a gente meio confuso, né? Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, é a cor da camisa, não sei o quê. E às vezes a gente não é capaz de escutar o outro. A tal ponto que nós encontramos pessoas que não aceitam bem a mensagem do Papa, né? Notaram? Essa indiferença. Então, gente, vamos pensar direitinho nessa graça, tá bom? Para não estender, para não fazer vocês ficarem indiferentes à minha homilia, eu encerro por aqui, pedindo a graça de Deus, para que eu e vocês, nós, o Espírito Santo nos faça cada vez mais aceitar o diferente, para não sermos indiferentes, para aproveitarmos toda a oportunidade para construir a igreja do encontro, que o Papa Francisco está dizendo. Por fim, a igreja da misericórdia. Agora lembre-se, receber misericórdia é bom, agora exercer para com o outro é difícil, sim ou não? E qual é o momento oportuno de exercer a misericórdia? Quando alguém nos ofende, sim ou não? Quando nós somos ofendidos, eis o candinho do aperto, não é? Como perdoar aquele que não nos entendeu, aquele que não nos compreendeu, aquele que não nos aceitou? Se a gente pedir a graça do Espírito Santo e vencer barreiras como essa, a igreja será uma igreja da misericórdia. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.